Aleluia. Aí onde você está, Senhor, obrigado por essa manhã. Nesses últimos minutos da nossa reunião, nós pedimos, ministra ao nosso coração e te agradecemos no nome de Jesus. Quem recebe, diga amém. Pode se assentar, querido. Graças a Deus. Graças a Deus. A palavra do Senhor diz em Daniel capítulo 6, versículo 3: então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O que havia nele? O que havia nele? Um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Por favor, Senhor, fala conosco, ministra ao nosso coração. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. O tema da palavra é Espírito Excelente. Qual o tema da palavra? Quando lemos a Bíblia, de todos os referenciais bíblicos, Daniel é sem dúvida um dos maiores e melhores. Estudar a vida de Daniel é estudar a excelência. A Bíblia mostra que tudo o que ele viveu foi de excelência. Daniel, pelas decisões que ele tomou, ele viveu a vida toda no palácio, todo o tempo no palácio. Ele estava sempre no melhor. A Bíblia diz, ele estava sempre na melhor posição, ele tinha o lugar de destaque. O rei queria colocá-lo sobre tudo. Sobre quê? Sobre tudo. Entrava e saía rei, mas Daniel continuava, porque todos precisavam dele. Matavam um rei, outro rei assumia, e o rei que assumia precisava de quem? Daniel. Eles queriam Daniel. O segredo de Daniel estava na sua vida espiritual. O segredo de Daniel estava em quê, gente? Na vida espiritual. Quando você aprende, entende que o espiritual governa o físico, o carnal, o mental, o emocional, o espiritual governa tudo. Tudo é gerado primeiro no reino espiritual e depois vem para o reino físico. Essa semana Deus me dava um sonho onde Ele me mostrava a realidade espiritual e Ele me dizia: é assim que as coisas estão acontecendo, é assim que as coisas acontecem. E Daniel, desde o princípio, ele resolveu cuidar do que realmente importava. A Bíblia mostra que Daniel colocou sua relação com Deus acima de todas as coisas na sua vida. Daniel sabia que a verdadeira vida é a vida espiritual. Ela é a única vida que é eterna e imortal. O corpo vai morrer, sim ou não? Vai ou não vai? Você sabe o que esse corpo é? Uma casa temporária. Nosso corpo é uma casa temporária. E Daniel, ele focava naquilo que realmente importava. Ele sabia que a vida era espiritual. A vida não era física. A vida física iria acabar. A vida física iria terminar. Mas a vida espiritual, ela iria ser eterna. E ele sabia disso. E ele focava na vida espiritual. Para Daniel, o que importava era a sua relação com Deus. Todo o demais era consequência para Daniel. Quando você estuda a vida do Senhor Jesus, Jesus mesmo nos mostrou isso na vida dele, na maneira como ele agia. A maior dor de Jesus não foi a crucificação. Quando Jesus estava aqui na terra, a maior dor dele não foram chicotadas, não foram cravos, não foram bofetadas, não foi nada disso que doeu mais em Jesus. Só teve uma hora que Jesus gritou, uma hora que ele gritou. Sabe qual foi a hora que Jesus gritou? Quando o Pai se afasta por causa do pecado em Jesus. O pecado, Jesus estava levando o nosso pecado. E naquele momento que o Pai se afasta, Jesus diz: Deus meu, a Bíblia diz, gritou em alta voz: Deus meu, por que me desamparaste? A dor de ficar longe de Deus
Isso foi a coisa mais forte na vida de Jesus, quando ele estava aqui na terra. O maior sofrimento foi ficar longe de Deus, aqueles minutos, aquele tempo onde ele estava ali, levando o meu pecado e o seu pecado. Jesus, ele gritou de dor. Quando nós olhamos tudo isso e comparamos com a nossa vida, percebemos que muitas vezes nós não estamos focados no que realmente deveríamos focar. Estamos muitas vezes focando no físico, em lugar de focar no espiritual. Estamos focados em outras coisas que não são aquilo que é prioridade na nossa vida de verdade. Eu digo para você, olha para mim por um momento. Você pode perder o emprego, mas se você estiver bem com Deus, Deus te sustenta. Você pode perder um carro, mas se você estiver bem com Deus, Deus vai providenciar o que você precisa para se locomover. Você pode perder uma casa, mas Deus protegerá você, e Ele providenciará para que você tenha lugar para descansar, porque se você estiver bem com Deus, tudo vai funcionar. Mas quando você está mal com Deus, e quando você está longe de Deus, então nada presta e nada funciona. Se você me perguntar, pastor, Daniel era mais inteligente que os outros? Não, Daniel não era mais inteligente. Daniel era mais forte que os outros? Não. Daniel, e qual era o segredo de Daniel? A relação que ele tinha com Deus. A Bíblia diz que os próprios reis diziam: ele tem um espírito excelente. A parte espiritual dele chegou ao nível da excelência. A vida espiritual dele chegou ao nível da excelência. Ele vive uma vida espiritual excelente. Sabe qual é o problema de hoje, na maioria de nós? É que a nossa vida espiritual é uma vida medíocre. É uma vida rasa. E nós nos perguntamos, por que eu não tenho melhores resultados? Porque a sua vida espiritual não tem melhores resultados. Se a sua vida espiritual chegar ao nível da excelência, as pessoas vão desejar a sua presença. Se a sua vida espiritual chegar ao nível da excelência, as pessoas vão desejar estar perto de você. Se a sua vida espiritual chegar ao nível da excelência, seu lugar vai ser no palácio. Se a sua vida espiritual chegar ao nível da excelência, não haverá posto alto nessa terra que não te seja oferecido e até pedido para que você assuma, porque você será considerado aquele que tem o espírito no nível excelente. Mas quando estamos com o espírito no nível medíocre, raso, que não funciona, então eu digo, é muita tristeza. Deixe-me correr rapidamente e falar o que é que nos afasta de Deus. Posso falar rapidamente? Primeira coisa, desorganização. Algo que eu aprendi é que se você não tiver um horário planejado para orar, você não vai orar. Se você não marcar uma hora para orar, você não vai orar. Se você não colocar um tempo na sua agenda para ficar com Deus, para estar com Deus, apartado para Deus, separado para Deus, consagrado a Deus, isso não vai acontecer se você não separa. Você tem que colocar um horário na sua agenda. O maior atentado à nossa vida espiritual é a desorganização. Alguém disse que a falta de tempo é a desculpa de quem perde tempo por falta de método, por falta de organização. Nós precisamos nos levantar e organizar, estabelecer um horário. Eu vou orar tal hora, todos os dias. Eu vou orar de tal hora a tal hora, todos os dias. Eu vou ler minha Bíblia de tal hora a tal hora, todos os dias. Organizar a sua vida para ter uma vida espiritual excelente. Número 2, o que nos afasta de Deus? Prioridades invertidas. É o quê? Prioridades invertidas. Nunca é só um problema de tempo, é um problema de prioridade. Quando você diz, eu não tenho tempo para orar, você está dizendo, eu tenho coisa mais importante para fazer do que falar com Deus. Eu tenho coisa mais importante para fazer do que ouvir Deus lendo a Bíblia.
Eu tenho coisa mais importante para fazer do que me relacionar com Deus. E eu pergunto para você: tem coisa mais importante nessa terra do que ter tempo com Deus? Ai, pastor, o senhor não sabe como é que é a minha vida. Minha vida é um inferno. É por isso que falta Deus. O senhor não sabe como é a minha vida. Minha vida é uma correria, porque falta Deus. Minha vida, pastor, é um desespero, porque falta Deus. Agora põe Deus nessa agenda. Põe Deus nessa agenda e vê se o poder de Deus não é capaz de transformar a agenda desesperadora que você tem tido. Vê se o poder de Deus não é capaz de mudar a agenda que você tem. Prioridades invertidas. Dinheiro. Ai, pastor, todo mundo precisa de dinheiro. Mas na verdade a gente precisa de Deus. Porque se tiver Deus, Deus vai te mostrar o caminho da prosperidade. Deus vai abençoar o que você faz. Aí vai acontecer com você o testemunho que a gente ouviu aqui hoje de manhã. Ganhar uma passagem para a Europa, tudo de graça. E você dizer: meu Deus, como isso aconteceu? Põe Deus na agenda. Põe Deus na agenda e vamos ver. O que é mais importante para você? Pensa um pouco. Número 3, que nos afasta de Deus: inconstância. O que nos afasta de Deus? Inconstância. Segura aí, meu irmão, que o que Deus está falando com você é mais importante do que o jogo de futebol na televisão. Não que eu não queira ver, não que eu não vá ver. Até vamos transmitir aqui hoje à tarde. Quem quiser assistir o jogo do Brasil hoje à tarde aqui, vai poder assistir aqui. Mas agora, meu filho, escuta Deus. Escuta Deus. Inconstância. Que triste é viver de toques e momentos, cultos e eventos. Tem gente que só vive do momento lá do culto. Hoje estava uma presença de Deus tão gloriosa na igreja. Estava tão gostoso lá na igreja. Estava. Mas tem que estar assim na sua vida. Tem que estar assim na sua vida. Tem que estar assim em todo momento. Não pode ser a inconstância. A canção do cemitério que eu já ensinei aqui, era um cântico antigo que dizia assim: tropeça aqui, oi, cai acolá, mas de novo levanta e começa a cantar. Isso é uma canção do cemitério, irmão. Canção do cemitério, canção dos mortos espirituais. Eles vivem, tropeça, levantando, tropeça. Não é assim, não é o que Deus planejou. A inconstância leva a pessoa cada vez mais baixo até enterrá-la. Diga misericórdia. Nós temos que ter uma vida constante. Ora hoje, pelo menos uma hora, amanhã pelo menos uma hora, no outro dia pelo menos uma hora, no outro dia pelo menos uma hora, e você começa a ter constância. E as coisas começam a mudar. Quarto, que nos afasta de Deus: fastio, falta de fome espiritual. Tanta gente que já não tem vontade de orar. Ai, pastor, eu não sinto mais vontade de orar. Eu não sinto vontade de ler a Bíblia. Perdeu a fome de Deus. A fome pelas coisas de Deus. Você já viu uma criança que só quer comer chocolate? Já viu isso ou não? Só quer comer doce. Você já viu isso? E se ela comer só doce, o que vai acontecer com ela? Vai viver bem? Vai viver bem? Não. A mãe prepara com alegria o arrozinho, com feijão, a carnezinha, põe na frente, e ela diz: eu não quero isso. Verdura? Isso é só um sinal do comodismo e marasmo espiritual que se instalou na vida de muitos. Tem gente que não percebe que já deixou de ser crente há muito tempo. Tem gente que não percebe que já deixou de ser crente há muito tempo. Se você não ora, se você não lê a Bíblia,
sozinho, você está desviado. Está desviado. Você já desviou há muito tempo. O diabo está abraçado com você e você não percebe que você perdeu a presença de Deus, você perdeu a comunhão com Deus, você perdeu a relação com Deus. Quinto, o que nos afasta de Deus, emocionalismo. Comodismo foi o que nós acabamos de falar. Emocionalismo. Que é isso, pastor? Eu vou orar quando eu sentir vontade. Eu gosto de orar quando dá vontade, pastor. Uma vez uma pessoa me disse isso: eu gosto de orar quando dá vontade. E eu falei com ele: e o dia que você acorda sem vontade, você não ora? Porque tem dia que eu acordo sem vontade, mas eu sei que eu preciso. Eu sei que eu preciso e que provavelmente a minha falta de vontade significa que eu preciso ainda mais. O dia que eu estou sem vontade é o dia que eu mais preciso de orar. Eu estou sem vontade de orar, meu irmão. Então, em nome de Jesus, dá um tapa nessa cara e diz: cara sem vergonha, ajoelhe agora diante de Deus, senão eu vou começar a repreender. Sexto, misticismo. Tem gente movida só por misticismo. Há um vento, um arrepio, um barulho, uma aparição. Ele só busca Deus se tiver alguma coisa mística acontecendo. A Bíblia mostra que quando Deus ele apareceu para Elias, ele não estava no vento, nem no terremoto, nem no fogo. O profeta talvez havia se acostumado a ver Deus nessas manifestações sobrenaturais, e Deus não veio nem no vento, nem no fogo, Deus não veio nem no terremoto, tudo passou e Deus não estava. Ele estava num cicio suave. Que nos afasta de Deus, radicalismo. O que é isso? Perdão, racionalismo. O que é o racionalismo, pastor? O racionalismo é quando você começa a racionalizar tudo. Tudo tem que passar pela mente. Tudo tem que passar pela razão. O espiritual é explicado pela razão? Há coisas inexplicáveis, sim ou não? Muitas coisas. Quando você começa a orar, por exemplo, você não está vendo ninguém fisicamente. Você não está vendo Deus. A mente diz assim: ei bestão, está falando com o vento? É ou não? Está falando com o vento? Está aí falando com o vento, falando com ninguém? Que extremo terrível é do racionalismo, quando nos deixamos dominar pela frieza e incredulidade. Oitavo, radicalismo. Agora sim, radicalismo. O que é isso, pastor? Tem gente que começa orando 10 horas por dia. Ai, pastor, graças a Deus, agora eu estou buscando a Deus. Eu nem fui trabalhar de tanto que eu orei. Aí no outro dia não ora nada. Num dia ora o dia todo, no outro dia não ora nada. É 8 ou 80. Ou não ora nada, ou fica trancado e já não faz mais nada na vida, nem no banheiro não vai mais. O que mais que nos afasta de Deus? Ignorância. Tem gente que não faz porque simplesmente não sabe fazer. E você pode dizer: ah, pastor, eu não sei orar. Sabe como é que a gente aprende a orar? Alguém sabe como é que a gente aprende a orar? Orando. Você começa orando. E às vezes 5 minutos, quando você começa a orar, é muito. Mas você continua orando e você aprende a orar 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Quando você realmente aprender a orar, nenhuma hora é suficiente para você. Mas é um aprendizado. Você já leu a Bíblia toda? Sabia que nós precisamos ler a Bíblia todos os dias? E não por religiosidade, mas por necessidade. É diferente de religiosidade. 10º, que nos afasta de Deus, indisciplina.
A Bíblia fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas se nós não nos julgamos, a Bíblia diz, então nós vamos ser disciplinados pelo Senhor. Quem não se disciplina vai ser disciplinado por Deus. Quem não arruma tempo para Deus vai ser disciplinado por Deus. Quem não arruma tempo para Deus, quem não entendeu que Deus deseja a nossa autodisciplina. Auto o quê? A gente examina o nosso coração, percebe a nossa necessidade, estabelece horário, estabelece dia, estabelece momento, assumindo a direção da própria vida. A Bíblia diz: porque não reparas na trave que está no teu próprio olho? Por que você não olha para a sua própria vida e descobre onde é que você está falhando? 11º, baixa estima. Muita gente não mantém relação com Deus por causa da baixa estima. E eles dizem: Deus nunca vai falar comigo porque eu não. E o diabo prende muita gente na baixa estima. Não, pastor, eu não posso ter um relacionamento com Deus. Mas Deus nos mostra que cada um de nós é um filho, uma filha de Deus, sim ou não? Você pode olhar para quem está do seu lado e dizer: você é filho dele, sim ou não? 12º, que nos afasta de Deus: traumas familiares. Às vezes você teve problema com seu pai, e por causa do problema com seu pai, ou com autoridades que você teve na sua vida, você acha que Deus é igual, e você tem bloqueios na sua relação com Deus, porque você transfere a imagem do seu pai físico para o pai espiritual. Deus quer te libertar desses traumas, e Deus quer te dizer que Ele não é igual a essas pessoas que te traumatizaram. 13º, já estou terminando, culpa. O diabo prende muita gente pela culpa, e ele diz: você é um pecador desgraçado, Deus não vai te escutar. Você já fez tanta porcaria, tem coragem de voltar para falar com Deus? O diabo dizia isso para mim. Você já fez tanta porcaria, tem coragem de se dirigir para Deus? E Deus teve que me mostrar que a culpa é uma atuação demoníaca. O diabo é o acusador. Ele é o quê? Acusador. Se eu tenho culpa, é mais uma razão para chegar perto de quem? De Deus. Se eu tenho alguma coisa errada, é mais uma razão para chegar perto de quem? Quem é o único que pode me ajudar? Deus. E tudo que Ele quer é que eu chegue diante dEle, me arrependa, confesse os meus pecados. 14º, exemplos limitadores. Muitas vezes aprendemos errado. Eu me lembro de uma pessoa aqui da igreja, não vou falar quem é, que toda vez que chovia, a mãe colocava todos os filhos de joelho para orar intensamente para que Deus não os matasse. Porque vinham os raios, a chuva, e vinham os raios, e ela achava, ela havia sido ensinada que nos raios era Deus que estava falando ali naqueles raios, e que Deus está virado com o ser humano. Então, quando começava a chuva, toda aquela família, os filhos eram obrigados a se ajoelhar, e todos orando, e aquela mãe orava, e cada raio ela orava mais: oh, misericórdia, misericórdia. Talvez alguém te ensinou coisas erradas sobre Deus. Alguém te apresentou um Deus que não tem nada a ver com a realidade, mas você precisa construir seu próprio relacionamento. A Bíblia diz que Deus perguntou para Adão: quem te fez saber que estavas nu? Adão já estava nu antes de perceber que estava nu, mas alguém chamou a atenção de Adão de uma forma distorcida: a serpente. Geralmente as pessoas se dividem entre o evangelho do medo e o evangelho da falsa graça. O que é isso, pastor? Alguns vivem aterrorizados com um Deus que vai matá-los a qualquer momento. Outros vivem com a imagem de um Deus que perdoa tudo, que deixa tudo, que permite tudo, que
é a falsa graça. Você pode fazer qualquer besteira e não vai ter consequência. Tenha uma visão equilibrada de Deus. 15º, penúltimo, independência. Para que você ande com Deus, você precisa contar com a ajuda de outras pessoas. Como assim, pastor? Deus planejou algumas coisas, como por exemplo, discipulado. O discipulado, ele é essencial para o seu relacionamento com Deus. Por que ele é essencial? É importante ter alguém que vai perguntar para você como está a sua vida com Deus. É importante ter alguém que vai chegar para você e dizer: orou? Leu a Bíblia? Me fala um pouco sobre o que você orou e leu. Me fala um pouco sobre quais foram as suas experiências com Deus essa semana. Isso é o que, pastor? Isso é aprender a viver um relacionamento com Deus supervisionado. Quem pode dizer amém? Último lugar, o que nos afasta de Deus: o endurecimento, rebeldia e desobediência. Deus nos chama para perto dele. Deus te chama para orar de madrugada. Deus te chama para orar pelo menos 1 hora por dia. Deus te chama para ler a palavra, sim ou não? Mas nós vamos obedecer ou não vamos obedecer? Eu quero fazer uma oração por você. Eu quero fazer uma oração por todos aqueles que não estão felizes com a sua vida espiritual. Pastor, eu preciso de mudança agora. Fica de pé no seu lugar. Eu preciso de mudança agora. A Bíblia diz de Daniel que tinha um espírito excelente. E o Espírito Santo chamava a minha atenção. Ele dizia: filho, aquele espírito que Daniel tinha, a vida espiritual. Quem sabe aqui como é que Daniel orava? Como Daniel orava? Como Daniel orava? 3 vezes por dia. Quantos dias Daniel orava 3 vezes? Quantos dias? Todos os dias. Baixaram lei para Daniel não orar. Daniel disse: pode me jogar na cova dos leões, não tem problema. Com os leões eu me entendo, mas eu não vou faltar com meu Deus. Se o leão me devorar, não tem problema. Eu vou estar com o meu Deus, com quem eu cultivei uma relação. Daniel, jogado na cova dos leões, diz a Bíblia, o leão não podia tocar Daniel. Ele não tinha como tocar Daniel. A Bíblia diz: Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. E quando diz fechou a boca dos leões, não fechou só a boca dos leões, porque um leão, mesmo sem a boca, podia ter matado Daniel só com a patada. Sim ou não? Ficaram tudo controlado. Não podia tocar em Daniel. O Daniel orava lá dentro da cova dos leões. Não sei quantos já viram quadros de Daniel, quadros que reportam Daniel. Toda vez que Daniel é reportado numa pintura, você vê leões e Daniel ajoelhado, orando. Tudo o que acontece na nossa vida é consequência da nossa relação com Deus, ou da falta da nossa relação com Deus. Tem alguém que está com vergonha da sua vida espiritual aí? Pastor, eu estou com vergonha da minha vida espiritual. Começa a pedir perdão para Deus. Feche os seus olhos e começa a dizer: Deus, eu pequei, eu falhei, eu errei. A verdade é que eu dei prioridade para outras coisas. Teve tanta coisa que foi mais importante para mim. Eu corri atrás de tanta coisa e esqueci o principal. Eu corri atrás de tanta coisa e eu deixei o principal, meu Deus.
Perdoa-me, Senhor, lava-me. Purifica-me com teu sangue precioso, Senhor Jesus. Ó Deus, eu tenho vergonha de admitir, mas é a verdade. Eu não tenho orado como eu preciso. Senhor, talvez o meu caso é que eu estou desviado. Eu estou na igreja desviado. Sabe por que eu estou desviado, Senhor? Porque eu não oro mais, eu só oro na igreja. Eu só oro na refeição. Eu oro para agradecer a comida. Oração de comida não é oração de crente. Eu não tenho lido a Bíblia, Deus. Eu oro quando eu preciso de um milagre. Tenho usado a oração como o pneu estepe de um carro. A hora que fura um pneu, aí eu oro. A hora que eu tenho problema, eu oro. A hora que o desespero chega, eu oro. Mas isso não é relação. O fato de uma pessoa ligar para os bombeiros a hora que está com problema, não significa que ela tem relação com bombeiros. O fato de alguém ligar para a polícia a hora que tem problema, não mostra que tem relacionamento com a polícia. Deus, me perdoa, eu quero me converter de novo. Se você quer se converter de novo, fala para Ele: eu quero me converter de novo agora. Eu estou me convertendo essa manhã. E sabe o que eu estou estabelecendo? Eu vou estabelecer agora um horário para eu orar. É isso que eu vou estabelecer. Eu vou sair daqui nessa manhã com um horário estabelecido, Deus. Eu vou sair daqui nessa manhã com um horário certo para orar, horário certo para ler a Bíblia. Eu vou sair daqui, Deus, com o Senhor na minha agenda. Hoje eu estou te trazendo de volta para a minha agenda. Eu estou trazendo o Senhor de volta para a minha agenda. O Senhor estava fora da minha agenda, mas agora eu estou trazendo o Senhor de volta para a minha agenda. Minha agenda não tinha espaço para o Senhor, meu Deus. Eu coloquei outras coisas no lugar do Senhor na minha agenda. A tua palavra diz: não terás outros deuses diante de mim. Mas eu levantei outros deuses. Eu coloquei outras coisas no teu lugar, meu Deus. Eu estou arrependido. Arrependido, meu Deus. Humilhado. Para dizer para o Senhor: volta para a minha agenda, volta para a minha vida. Senhor, talvez eu estava abraçado, era com demônios e nem sabia. Minha vida esfriou tanto que eu virei uma geleira espiritual. Eu virei algo, Senhor, terrível. Ou talvez eu me tornei um morno. A tua palavra diz: se você é morno, eu não suporto você. Fica quente e fica frio, fica quente e fica frio, fica quente e fica frio. É um morno. Eu não suporto essa inconstância da tua vida. Você nem aquece nem esfria, ou aquece e esfria, aquece e esfria. Você está vivendo uma vida de desgraça. Já se passaram 6 meses do novo ano. A metade do ano já foi. Lá no início do ano nós dissemos para Deus: Deus, esse ano eu vou orar todo dia. Esse ano eu vou ler minha Bíblia todo dia, Deus. Lá no início do ano nós dissemos: Deus, eu vou começar todo dia na tua presença, Deus. O Senhor não vai ter problema comigo, o Senhor vai ver. Todo dia eu vou começar na tua presença. Mas as coisas aconteceram e nós esquecemos. Oh Deus, nós estamos aqui para clamar misericórdia, porque talvez se fosse escrito um versículo sobre nós, o versículo seria que nós temos o espírito da mediocridade. Na média de todo mundo, ora na comida, ora quando precisa de ajuda, mas não tem vida de oração, não tem vida de leitura da palavra. Medíocres não vão viver no palácio.
Medíocres não vivem na presença do Rei. Na presença do Rei vivem aqueles que têm um espírito excelente. Deus, nós estamos nos arrependendo, nós estamos voltando para Ti agora nós estamos voltando para Ti, nos convertendo de novo. De que adianta frequentar a igreja? De que adianta vir no culto abençoado, cantar no culto, orar no culto, e chegar em casa, esquecer? Eu oro agora que o Senhor restaure os altares caídos, restaure os altares destruídos que estão em cinzas, altares de Deus. Quantos aqui, meu Deus, que tinham um altar para Ti? Eles tinham um altar lindo, um altar maravilhoso. Eles tinham um altar, orava todo dia. Naquela hora, naquele momento, o Senhor já esperava por eles. O Senhor sabia que eles iam estar lá. Mas o tempo passou, meu Deus. O tempo passou e eles esqueceram. Oh Deus, tem esperança para nós, tem esperança para mim, meu Deus, tem esperança para cada pessoa que está aqui. Tua palavra diz: enquanto há vida há esperança. Então sabe de uma coisa? Amanhã não vai ter nada na minha lista, na minha agenda antes do Senhor. Minha segunda-feira não vai começar sem que eu fale contigo, sem que eu leia a Tua palavra. Aquele horário de madrugada que o Senhor disse para mim: quero te encontrar a tal hora. Que vergonha, Deus, que vergonha. Porque muitos aqui receberam o convite de Deus para orar de madrugada. Oh Deus, quantos convites esquecidos. Se o Senhor ainda me aceitar, eu quero estar lá. Você quer dizer isso para Ele? Se o Senhor ainda me aceitar, eu quero aquele convite, aquele que o Senhor me fez. Se o Senhor ainda me aceitar, meu Deus, eu quero aquele convite, aquela hora que o Senhor marcou comigo, eu quero estar lá. Eu vou estar lá, Senhor. Não importa que chova, faça frio ou calor, não importa que apareçam muitas atividades, o Senhor é o mais importante na minha vida. Não existe vida sem o Espírito. A vida está no Espírito. E se não há Espírito, não há vida. E se eu não tenho vida espiritual excelente, eu não tenho vida. Oh meu Deus, perdoa. Tem pecador arrependido, levanta a mão diante de Deus e diz: me perdoa, meu Deus, me perdoa por todos os dias. Ora comigo e diga: me perdoa por todos os dias que eu comecei sem falar contigo. Não orei, não busquei tua presença, não dei ao Senhor o primeiro lugar. Me perdoa e me purifica por todos os dias que eu não li a tua palavra, eu não abri a Bíblia para estudar com alegria. Me perdoa por ter perdido a fome espiritual, por ter perdido a sede espiritual. Hoje eu volto o meu coração para Ti, meu Deus, e eu te peço, dá-me a graça de ter uma vida espiritual excelente. Eu não quero uma vida boa, eu quero uma vida excelente. A vida que o Senhor planejou para mim
Senhor Deus, eu não sei quantos anos eu ainda tenho nessa terra, mas uma coisa eu sei: eu vou viver contigo para todo sempre. E isso começa agora. Isso começa agora. Eu quero ter um relacionamento íntimo contigo, te conhecer, te ver, falar contigo, te ouvir, ser guiado por ti. Eu renuncio à religiosidade, eu renuncio essas tradições humanas, religiosas, e eu me abro para viver o relacionamento verdadeiro, excelente com Deus, no nome de Jesus, amém. Deixa eu orar por você. Pai, eu abençoo cada pessoa que veio nessa manhã. Essa palavra é para alguém que está aqui, Deus, além de mim, deve ter alguém que precisava. E eu te peço que essa semana seja diferente. Meu Deus, eu quero dizer uma coisa para o Senhor: pode me derrubar da cama, pode fazer o que for necessário, porque a minha relação contigo é a coisa mais importante. Por isso eu te peço que hoje comece uma nova história na vida de cada pessoa que está nesse lugar. Que essa segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo que vem e todas as próximas semanas sejam diferentes. E quando nós começarmos a orar, o Senhor vai acender o fogo de novo na nossa vida. E quando nós começarmos a ler a Bíblia, o Senhor vai começar a dar revelação de novo. Algo novo vai acontecer. Queria pedir algo, Senhor: dá experiências para os teus filhos essa semana. Mostra para eles o que é um dia, o dia que começa com Deus. Mostra para eles o que é o dia que começa com Deus. Mostra para eles o que é o dia de alguém que amanhece na presença do Pai e anoitece na presença do Pai. Papai, essa vida não tem esperança sem Ti. Esse mundo está falido sem Ti. Dinheiro, casa e carros e cargos e funções e títulos de nada servem sem a Tua presença. O título que eu quero não vem dos homens. O título que eu preciso não vem dos homens, Deus. O título que nós precisamos vem do Senhor, onde o Senhor vai dizer: muito bem, meu filho, muito bem, minha filha, eu gostei. Os homens nem te conheciam, mas eu te conhecia. Pode ser que os homens não te viram, mas eu te vi de madrugada na minha presença. Eu te vi buscando a minha face. Muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo. É só isso que eu quero ouvir, meu Deus. Oh, meu Deus, é só isso. É só isso que eu quero ouvir. A vida passa rápido, o corpo enfraquece, envelhece, mas existe uma vida espiritual eterna. O que eu construí com Deus é para sempre. O que eu construí com Deus é para sempre.
minuto com Ele é para sempre. Um dia meu corpo vai terminar. Um dia meu corpo não vai aguentar mais. Um dia a minha casa humana, essa casa humana, já não vai servir mais para mim, nem para ninguém. Mas quando essa casa acabar, oh, eu tenho uma casa melhor. Eu vou estar contigo para sempre, meu Deus. Tu tens um novo corpo para mim. Tua palavra diz de um corpo glorificado, um corpo que não vai mais ter fome nem sono. E eu vou viver para sempre contigo. Mas eu quero começar a viver aqui, agora. É agora. Pai, eu abençoo cada um e eu profetizo vida espiritual, vida espiritual. Vida espiritual, recebe agora fôlego de vida, recebe vida, vida que vem do trono de Deus, recebe vida, 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 ser tocado agora, agora ser tocado pela presença de Deus, agora, agora, agora. Deus te restaura, Deus te renova. Algo novo começa agora. Algo novo, novo, novo. Oh, xarabacataiabarababababa. Levanta a mão e adora. Adora Ele, adora Ele. Oh, oh Senhor. Ei, oh. Livre serei. O toque quer mudar o meu ser. Eu confiar. Ele está fazendo você novo.